estatura média, usava barba, muitas vezes um paletó, gostava de um paletó cinza, se não me engano, e andava. Magrinho, mais jovem, o cabelo dele era preto, não sei se era um bigode, um cavanhaque assim, preto. E conforme ele foi envelhecendo, que ele começou a caminhar mais devagar, a gente via que já tava ficando branco. Barbudo, ele tinha barba, bigode, barba. Chinela havaiana e acho que a pele bem morena pelo fato de andar muito no sol. Muito, ele andava muito no sol. Sempre andava um pouquinho cabisbaixo, pulando, né? Andava meio que dando uns pulinhos, sabe? Meio fazendo um movimento diferente, o andar dele, né? Era sempre muito bravo. Por exemplo, ele ia falar com meu pai: ô irmão, não sei o quê. Não. Era sempre assim, não era uma coisa pausada, uma coisa calma. Era sempre indagando tudo. Ô irmão, não sei o quê. Era sempre meio assim, tudo em soquinhos e meio... Sempre bravo. Eu me lembro dele sempre bravo. Sempre de chinela havaiana, aquela cara fechada, os olhos meio assim, sempre um pouquinho mais fechadinho assim. E o detalhe de esfregando as mãos assim, sabe? Ele chegava e pedia o cafezinho e aí ele esfregava as mãos. Ô irmão Lau, irmão tem aí, vai mandir. Ele repetia assim, sabe, o nome das pessoas. É o cafezinho. As pessoas gostavam dele, ele acabou sendo uma figura enigmática. E o dia que ele jogou o pão no chão, eu não pedi pão. Ele andava por aí, daquele jeitão dele. Ele era tranquilo, até enquanto eu não mexia com ele, né? Fora isso, ele ficava meio irritado. Ele xingava de palavras de baixo calão. Ele mandava as pessoas para aquele lugar. Que acho que era o que ele sabia também, né? Para se defender. E também, né, por muitos, ele foi por muito tempo uma figura assim meio que assustadora, né? Teve uma época que ele ficou sumido, não sei se foi internado, não sei se foi alguma coisa assim que aconteceu. Sei que depois, quando ele reapareceu, foi uma festa na Visconde de Inhaúma, em São Caetano. Transcendeu essa parte da figura, né, da pessoa, para essa figura que virou Bacurau. Ele virou um personagem, né? Ele era um personagem para nós, né? Eu nunca cheguei a ver ele jogando uma pedra, mas eu vi ele brigando, xingando com as pessoas que xingavam, porque a pessoa passava às vezes de carro, né, nessa mesma avenida e xingava: ô Bacurau! E aí ele pegava e xingava, palavrão, fazia menção, mas não chegou a jogar nada que eu me lembre. Mas ele sim, ele ficou marcado quase no bairro inteiro. E para as pessoas que passavam, que moravam aqui principalmente. E era sempre andando. E era essa a aparência. Mais ou menos por aí. Bacurau! No final dos anos 1980, o tempo passava de um jeito diferente em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. A molecada ainda brincava muito na rua e tinha um campinho de futebol improvisado ali no Mato da Viúva, lembra? Entre a Avenida Tietê, a Vieira de Carvalho e a Rua Luísa. As mães morriam de medo da gente se machucar naquele matagal que dava num barranco ou de que alguém fizesse alguma maldade com a gente. Na infância daquele tempo, o medo de que algo acontecesse estava sempre presente nas brincadeiras. A gente ouvia e contava histórias da Terceira Guerra Mundial que estava para acontecer ou sobre o sumiço de crianças. Não conversa com estranhos na rua. Não aceita nada de ninguém, hein? Tinha também o fantasma da loira do banheiro que aparecia se você apertasse 3 vezes o botão da descarga no banheiro da escola. Tinha ainda o Homem do Saco. E também o Bacurau. Bacurau. Eu sou Kenan Bernardes e esse é o podcast Bacurau, um rosto sem memória. Nos 3 episódios que compõem essa série, a gente vai tentar descobrir e entender essa figura que povoou o imaginário de São Caetano durante mais de 50 anos.
amedrontando, encantando ou divertindo muita gente. Episódio 1: A invenção do Bacurau. Você conheceu o Bacurau? Infelizmente não, moço. Não? Não, desculpa. Licença, pergunta pra vocês, por acaso vocês conheciam o Bacurau? Bacurau conheci. Conheceu? Eu vi aí lá assim, tinha um trânsito com ele, né? Conheceram quem? Bacurau. Não. Tá? Já. Na época dos meus pais, mais ou menos, que eu lembro que falavam que ele ficava correndo atrás dos adolescentes, por aí. Mas é só isso mesmo. Acho que ele faleceu. É um baixinho de cor. O Moreninho? É. Conheci demais, morava lá Palmares. na Rua Pan. Conheci demais. Parece que ele faleceu. Faleceu. E já ele andava direto já aqui. tem mais de 6 meses de ideia. Bacurau. Faz mais. Faz. Conheci demais o Bacurau. Bem magrinho, moreno. É. Ele faleceu. É lá da Rua Pan. Mas se eu não me engano, acho que quando ele faleceu, fizeram uma matéria. Quando ele faleceu. Eu lembro que saiu na... Acho que eu vi na internet. Quando ele faleceu, fizeram uma matéria dele, a história dele em São Caetano. Ele morreu com mais de 100 anos, cara. E eu conheço ele de vista, né? Não conheço assim o histórico dele. São só os mais antigos que devem conhecer. Tinha uma turma aqui que vem aqui, que eles devem conhecer melhor o histórico dele, né? Mas assim, eu conhecia ele mais de passagem mesmo, aqui na vila, que a gente sempre tá aqui. Você não sabe onde ele mora, né? Então, a gente trabalhava na feira. Então, quando ele passava lá, os meninos falavam assim, oi, Bacurau! Aí ele xingava, sabe? Ele xingava, Bacurau é tua mãe, não sei o quê. Mas a gente conheceu bastante ele. A única coisa que eu conheço é isso. Eu via assim, né, de passar, que passava. Só assim. Existem inúmeras situações que geram a ida da pessoa para a rua e a permanência nela, mas todas elas são derivadas de uma situação de ruptura. Hoje nós temos 260 mil pessoas em situação de rua no Brasil. A população de rua cresceu imensamente com a pandemia e pós-pandemia, né? Isso passa por uma questão de instituição de políticas públicas, mas passa também por uma relação dessas pessoas com a sociedade, com a construção, né, de novos modos de olhar essas pessoas, a sua condição de existência, né, e as suas práticas sociais, né? Como identificar esse tipo de vida que não é igual à nossa, né? Então, acho que isso cria um contraponto para a gente guardar a complexidade do problema. Sim, são pessoas com dificuldades e com rupturas de natureza social, mas também há uma dimensão de ruptura pessoal, né? Quer dizer, há também um processo de escolha. Daí a complexidade da questão, né? Quer dizer, não é só todos são iguais na rua ou todos foram para a rua porque não tinha nenhuma opção. Eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que a rua seja vista também como um lugar que a gente deve analisar, como analisa também os requisitos da casa. A rua, para elas, não tem o mesmo significado que tem para nós que estamos em casa, porque elas recriam a casa na rua. O Bacurau, eu acho que ele é uma figura presente em outras cidades brasileiras, porque muitas pessoas têm, de fato, onde se abrigar. E elas vão para a rua como um modo de enfrentar a vida, não só em relação ao trabalho, mas em relação a estar no mundo, né? A criar um outro território, não só um território material, mas um território existencial. É como se essa ruptura casa e rua não tivesse o mesmo significado. Então as pessoas viram personagens, elas se habituaram a andar pela rua, a construir um chão móvel, né, a ter uma mobilidade, a ter uma maneira de perceber e aprender a cidade. Eu acho que isso cria um elemento muito interessante para a gente pensar nas formas criativas também de habitar o mundo. Não ver a rua só a partir da nossa casa,
né? Mas perceber a casa na rua, a rua na casa, enfim, a articulação que tem entre esses tempos e esses espaços. E uma coisa que ele passava nas casas, pedindo café. Se dá um café para me dar, tem um café para me dar, dava um café para ele, dá um pãozinho, e a gente foi sempre convivendo com ele até. Bacurau, ele jogou pedra de mim quando era moleque e depois tomou café na padaria e tinha trabalho. E até uma vez eu ouvi um caso de que ele estava no ônibus e alguém perguntou para ele: para onde você vai indo? Ele falou: vou tomar café lá em São Caetano. Então eram uns fatos assim pitorescos, né? Ele andava sempre com um copinho descartável na mão. Toda padaria que ele parava, ele entrava e pedia um cafezinho. Se o dono, nem funcionário não precisava ser, se o dono negasse o cafezinho para ele ficava bravo. Pô, mas esse café é seu, para você estar negando desse jeito e tal. E era muito divertido o Bacurau. Mas eu não tenho nada contra ele, era muito, eu até brincava, né? Às vezes, quando... Ele era meio, sei lá, sistemático. Muito sistemático. Ele pagava um café para ele, ele te recebia mal. Muitas vezes aconteceu. Mas era caso dele, né? Caso, não sei, que tinha na cabeça dele. Até que... Depois ele... Só via ele por aqui, de manhã cedinho. Tomava café e tal, saía, subia por aqui com um saco de latinha pendurado. Onde você encontrava ele, com aquele saco pendurado, saquinho. Todos os dias ele passava pela manhã para tomar um café conosco, né? É engraçado, ele sentava nesse mesmo banquinho aqui que a gente está sentado e muitas vezes comendo um pastel lá do Ceará e ele tem uma peculiaridade, né? Que a gente falava: Bacurau, quer um cafezinho? Não quer não, se eu quisesse eu tinha pedido. Então, era de lua, o bicho era bruto. E aí o dia que você não oferecia o café, ele ficava bravo. Mas Não ofereceu café não? Todos os dias ele vinha, gostava de paquerar as meninas, ficava jogando beijinho pra Daiana, ele sentava aqui e ficava... E uma vez foi muito engraçado, porque ele chegou e pediu café, e o meu pai, de bom agrado, né? Meu pai passou uma manteiga num pão e entregou pra ele. Ele pegou o pão, jogou o pão longe e falou assim: eu não pedi pão, eu só pedi o café. E aí meu pai ficou muito sem graça, porque o intuito era agradá-lo, né? Com pãozinho e cafezinho. Mas aí a gente entendeu que era o café. E aí minha mãe deixou, eu lembro até hoje, eu lembro quando a xícara quebrou, eu lembro. Era uma xícara daquelas marrom, de asinha, marrom transparente. E aí minha mãe deixou aquela xícara reservada para o Bacurau. Então todos os dias de manhã, era por volta de 7 e pouco da manhã. Ele tocava a campainha, não era uma vez, era blá 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 blá, blá tocando a campainha. E aí minha mãe e meu pai já sabia, já saía com a xicrinha. Ele tomava o cafezinho muito educadamente, ali em pezinho, paradinho, tomava o cafezinho dele, entregava a xícara e ia embora. Ele vivia um mundo único. Ele vivia o mundo dele. O mundo dele era o mundo dele. A única coisa que ele tinha interlocução, que era o pedido do café dele, o pão que ele queria, pão, só isso. Que ele pedia nada de... Oferecia pinga pra isso, ele não gostava, ele não gostava. Você gostou o quê? Sou cachaça? O negócio dele era café, era o café. Vou tomar café com leite. Não, café com leite não, quero café. Quero café. Com leite. A outro dia ele queria com leite. Bom, então, se ele cismasse que era café, não adianta oferecer com leite, era café. E o pão com manteiga. Se não tivesse a manteiga, ele não queria, às vezes, nem o pão, não queria nada. Aí no outro dia dá café com leite pra ele. Não pedi café com leite, não. Quero café. Não tem? Tudo bem, eu vou pedir em outra casa. Pode ficar aí. Não vou mais pedir café pra você, não, porque você não tem café pra me dar, não. Eu queria pôr o Arthur pra correr dele, mas não deu tempo. Aí ia ficar o Hudson, eu, avô, pai, filho e neto correndo do Bacurau. Ia dar uma trilha. 3 gerações. 3 gerações. Mas não deu tempo aqui, o Arthur. Agora que tá no ponto bom pra correr agora, né? 12 anos agora. Ele era legal, ele quando eu morava lá na Rua Aparecida, ele ia sempre para tomar café lá em casa. Ele tudo bem, educado. Agora se chamasse ele de Bacurau, ele brincava.
Ah, filha da puta, sua mãe. É. Mas ele nunca me respondeu mal não, né? Agora tu passa por ele e falava, Bacurau, se escondia. E ele ficava procurando, mas sobre a convivência dele eu não... Eu sei que ele... Não, esse que eu estou falando, que Bacurau mesmo, ele não bebia não. Bebia só café. Agora café ele tomava, mas cachaça. Ele não tinha visto, eu acho que ele não tinha vício nenhum não, né? Respeitava as mulheres, se as mulheres também não mexessem com ele. Mas se mexer, o bicho pegava. Conheci o Bacurau desde 1970, morava na Rua Pan e ele tomava café todo dia na minha casa, passava lá. O dia que não tinha café ele me xingava. E aí foi um dia eu não tinha café, ele pegou o carro, começou a me xingar e eu peguei um cabo de vassoura, corri atrás dele. Ele desceu as escadas muito rápido. Não peguei o lado tenebroso que o pessoal falavam dele, né? Que quando era pequeno ele batia, corria, jogava pedra. Não, eu não peguei esse lado dele. Pra mim ele era só resenha. Passava aqui todos os dias na farmácia. Como o meu horário era da tarde, sempre foi da tarde, então ele sempre vinha no meu horário da tarde tomar o café da tarde. E ele chegava aqui e falava, tem café? Ele falava, tem café? Fazia aquele biquinho pra dar um beijo. Sempre vai ficar marcado. Ele fazia um biquinho achando que eu ia dar um beijo nele. E dava um cafezinho pra ele, bolo, o que tivesse. Ele ficava todo feliz. Minha mãe tinha um salão de cabeleireiro e engraçado que ele parava no salão e ele muitas vezes pedia café. E quando ele pedia café, ele não estava alterado, não estava bravo. Porém, quando você não dava o café para ele, então aí ele saía xingando, ele ficava bravo. Mas em todo o comércio que tinha, ele sempre pedia, tem café? Essa era a frase dele. Ele não falava nada mais. Tem café? Ou então ele parava em frente e perguntava, por que você tá me olhando? Então ele parava em frente ao salão e falava, por que você tá me olhando? Aí nós, com um jeito bem delicado, falávamos, olá, tudo bem? Mas não falava Bacurau. Olá, tudo bem? Você quer um pouquinho de café? Dava um pouquinho de café pra ele e ele ia embora. Uma vez ele pediu café pra vizinha e eu acho que ela não tinha, ou ela assustou com ele, falou que não tinha. E aí nós escutamos ele falando muito palavrão, xingando muito palavrão, mas desgovernado assim, xingando. Aí eu falei, mãe, é o Bacurau, vai ver o que tá acontecendo. Aí minha mãe saiu pra olhar e ele tava xingando a vizinha porque ela não quis dar café pra ele. E aí minha mãe falou, mas eu te dou o café, né? Você sempre toma o café, o que você... Não, eu quero dela. Ele queria o café da vizinha, não sei porque ele encasquetou com aquela vizinha. Ele gostava muito da Teresa na padaria lá. Pegava um café, comia. Tinha casas que ele passava, pessoal de idade dava café para ele. E ele não precisava disso, né, eu acho. E uma das coisas que ele vinha a mim era justamente por causa do café com leite, né? Porque eu ofereci uma certa vez para ele café, ele falou, não, café com leite. Nunca me pediu bolacha nem pão, era café com leite. Então, o que nos aproximou e ficou marcado é isso. Então, por um bom tempo, né, o Bacurau, ele vinha e eu já sabia mais ou menos o horário que ele vinha, principalmente no sábado, que era dia de feira, que tem uma feira até hoje, ali no bairro Boa Vista, e ele vinha e ele batia com a canequinha no portão. No princípio ele nem dava a mão para nós, né, para mim e tal. Depois não, eu passava, ele parava, ele ia até mim. Ó, vamos tomar um café. Ele falava, não, uma tubaína. Você me dá uma tubaína? Ô, dona moça, eu vou tomar uma tubaína. Então era assim, a tubaína era tudo, entendeu? Então foi esse processo, a gente fez o vínculo. É muito importante recuperar nessas histórias a narrativa, né? A narrativa pelo lado singular. Cada uma tem uma história da sua relação com a rua,
A história social que é coletiva, no sentido de que dificilmente você vê um elemento de uma classe social mais favorecida que foi para a rua, porque a família, de algum modo, acolhe, vai encontrar uma maneira de acolher, de esconder, de colocar no local específico. Não, as que não têm condição, elas passam a ser uns deambuladores, vamos dizer assim, sem opção. Todo mundo sabia que ele detestava ser chamado de Bacurau. Ele tinha outro nome, não tinha? E talvez por isso mesmo o chamavam assim. Eu conheci ele Bacurau também, mas só não podia chamar. Mas tinha o nome dele completo que eu não sei, que eu nunca decorei. Para provocar mesmo. Para ver ele ficar furioso, pegar um pedaço de pau ou um punhado de pedras e sair na carreira atrás de quem quer que fosse. Para sentir medo, para brincar de sentir medo. E brincando, fantasiavam um perigo, um monstro, um bicho-papão de carne e osso a correr atrás dos outros em plena luz do dia. Ninguém sabe dizer quando exatamente ele começou a ser chamado assim, em que situação e por quem. Mas sabiam que qualquer que fosse o significado, a reação era aquela: tacar pedra e xingar quem o chamasse pelo apelido que ele odiava. Bacurau. Mas eu lembro dele, já faz um tempinho que ele morreu, hein? Já faz acho mais ou menos, quase um ano, né? Mais ou menos, essa média aí. Mas eu não cheguei, assim, conversar com ele, pessoa assim, que ele também não parava não. Ele chegava aqui, ia lá em casa, tomava um café. Ele gostava muito da minha mulher, né? Porque minha mulher dava café pra ele. Dizia, mas toma e vai embora. Aí ele ia, né? Eu tinha muito medo, né? Medo do Bacurau. Então eu tava indo pra escola e quando ele vinha vindo, e ele começava a bater palma. Eu não sei porque ele começava a bater palma. E eu passava por ele assim e ele não falava nada. E aí eu ia pra escola e tal, e às vezes quando eu voltava da escola, ele tava sempre com um casaquinho verde, uma roupa, uma calça escura e um casaquinho verde. Bacurau é definido como, vou abrir aspas agora, uma das alcunhas dadas aos negros do Rio de Janeiro, né? Fecha aspas. Isso não quer dizer, né, que o Bacurau tenha vindo do Rio de Janeiro, mas, embora essa definição ela seja uma definição curta e pouco explicativa, né, parece que a expressão negros do Rio de Janeiro, né, não significaria exatamente negros que vivem no Rio de Janeiro, mas indicaria alguma coisa mais ampla, né, como negros que estão no Rio de Janeiro porque foram desembarcados no Rio de Janeiro, né? Seria uma espécie de, digamos, de contraponto à figura do crioulo, né, que no período colonial e mesmo no período imperial, né, era uma palavra que designava, né, os escravizados nascidos, né, no Brasil, né? Então, Bacurau, sendo definido como o negro, né, do Rio de Janeiro, né, talvez indicasse isso, né, esse negro vindo da África, né? E é claramente uma expressão depreciativa, né? Então, talvez fale desse contraponto entre o escravizado ou o filho do escravizado vindo da África e o filho do escravizado nascido no Brasil. Porque, por exemplo, o escravo que nasce no Brasil ele já entra em contato com a língua portuguesa, né? logo de início. Né? É diferente de você ter 20 anos de idade, vir de algum grupo étnico africano e ter que aprender o português na marra aqui. Né? Aquilo que chama atenção, que ganha visibilidade na relação com o sujeito sedentário, com o sujeito que não está na rua, não é a cor das pessoas, mas a sua aparência, a relação com o cheiro. Bom, a gente sabe que o racismo é um tom constitutivo do mundo urbano no Brasil. Urbano, rural, né?
E é isso que eu acho que essa corporalidade traz, de ser uma pessoa que não faz parte do circuito de circulação sedentária que a gente costuma fazer. É uma pessoa que infringe o movimento urbano. E quando ela infringe o movimento urbano através da sua corporalidade, que em geral é uma corporalidade que se mexe de maneira diferente, né? Que é ou às vezes mais nervosa, ou mais agitada, ou mais contida, às vezes excessivamente contida. Talvez o fato dele, se ele passa o dia inteiro na rua, mesmo que ele tome banho, o dia inteiro na rua é uma coisa que gera isso. E talvez a sua aparência tenha esses elementos que tornem para as pessoas uma questão a mais. É que eu acho que, de algum modo, né, o morador de rua, então, personagens dessa natureza, elas provocam as regras estabelecidas. Elas é como se fosse assim, alguém que está sem querer, voluntariamente, mas está questionando, né? Está um pouco brigando com a organização social, tão arrumadinha, com a ideia de casa, né? Então, assim, estão rompendo com todos os nossos padrões de comportamento, com as obrigações, com as restrições. Então, isso provoca uma condição de agressividade, né? Porque é como se as pessoas não aguentassem que esse outro mostrasse para você o avesso do que é a sua vida organizada, com horário, com obrigações a fazer, a cumprir, com regras, né? Então, a rua é o lugar da ruptura, é o lugar do faça diferente, invente a vida a cada momento. Eu acho que isso provoca nos indivíduos uma situação de desconforto e, certamente, cria um tipo de agressividade. Você joga pedra, né, com aquilo que você... E isso vale para todos os tempos na sociedade. Isso vale para as mulheres que iam para a fogueira, isso vale para os revolucionários, isso vale para todas as categorias que não estão enquadradas nas regras sociais vigentes. Eu lembro perfeitamente como se fosse hoje, né? Eu ia pra escola, eu tinha acho que uns 9, 10 anos, né? Foi a época que eu comecei a ir pra escola sozinho, né? Que minha mãe não me levava. E nisso tinha um riozinho na Kennedy, né? Esse rio passava bem no meio da Kennedy, né? Tinha uma ponte que a gente atravessava bem em frente à escola, assim, né? Atravessava para ir para a escola. E era longe da minha casa. E quando eu ia para a escola, tinha outras crianças também que iam, né? E nisso o Bacurau estava passando do outro lado. Aí ele via que estava vindo criança, ele pegava uma pedra e vinha acompanhando a gente, assim, né? Pelo rio. A gente ia para um lado, ele ia acompanhando a gente com a pedra. A gente via para o outro, ele vinha acompanhando a gente com a pedra. Aí a gente ficava desesperado, né? Não sabia o que fazer. Aí eu falava assim, oh meu Deus, como que eu vou chegar na escola hoje, né? E se a gente atravessava, era perigoso ele pegar a gente, né? Então a gente corria. E quando chegava a ponte assim, né? Dava um desespero tão grande na gente, né? Eu falei, meu Deus do céu. Diz que 5 horas da manhã ele tava tomando café na lanchonete lá em São Caetano, ali em frente ao terminal de São Caetano, né? Então o apelido Bacurau, eu creio que veio por isso, pelo fato dele acordar cedo, que Bacurau é um passarinho, diz que acorda cedo, esse passarinho começa a cantar, né? É igual o bem-te-ver, sabiá, que acorda cedo. O Bacurau diz que é a mesma linhagem desses passarinhos, né? Esse apelido eu nunca me interessei, é curioso isso. Eu não sei por que Bacurau. Eu deveria ter pesquisado, não sei. E ele falava, meu nome não é Bacurau. Então, não tem que medida esse termo Bacurau, ele não é uma fusão de barbárie e loucura, não é? E, portanto, essa expressão, né, esse apelido, essa alcunha, né, além de depreciativa, é certamente ligada ao fenômeno do racismo, né, até porque se a gente abrir o AIS, né, a gente vai ter a menção a uma ave. Bacurau é a pessoa que tem o hábito de sair à noite, ao carvão, a indivíduos de cor negra, né?
Bacurau é um passarinho. É um passarinho pequenininho. 4 horas da madrugada ele já estava saindo. 4, 3 horas da madrugada ele já estava caminhando já, sabe? Ele acordava cedo, então quando for praça do Bacurau é um pássaro que só anda na madrugada, né? E ele era assim. Entendeu? É isso aí. Bacurau. Porque eu ouvia todo mundo chamar de Bacurau. Mas não pra irritar. No começo era. Então, tem um conjunto, né, de sentidos, né, que atravessam a palavra Bacurau, a alcunha Bacurau e o personagem, e que fazem a gente pensar, né? Enfim, tanto no caráter, no sofrimento, né, humano, né, vivido por ele, né, na posição marginal, né, vivida por ele, mas também no potencial, digamos, contestador, né, que a figura dele, ou ameaçador, né, que a figura dele parecia possuir, né? Bacurau parece ser uma palavra que reaproxima da pior das condições e da pior das qualidades, né? Então esse é um eixo temático, né? É esse eixo que gira em torno do negro, do escravo, e um outro eixo temático é o do louco sem rumo. Eu moro em São Caetano, trabalhava em São Paulo. Eu pegava o ônibus aqui na rua Tocantins, o Nova Gerte, ele passa por aqui, esse ônibus. E quando eu entrava no ônibus, 5h30 da manhã, lá estava Bacurau no banco da frente. A gente entrava, ele cumprimentava, bom dia, irmã. E ele ia até o ponto final do ônibus Nova Gerte. Eu creio que ia fazer companhia para o motorista, porque 5h30 da manhã, mas não, o motorista falava assim para ele, Bacurau, a moça do café não tá hoje lá não, vai ficar sem café. A impressão que dava é que ele saía 5h30 da manhã, pegava esse ônibus e ia na estação tomar café. Essas pessoas, elas têm mais ou menos um circuito de perambulação na cidade, né? Então elas têm os nós da rede por onde elas caminham, que são esses pontos de apoio, né? Ou de alimentação, ou de doação, ou de afeto, ou de abrigo, né? Então elas vão seguindo essa malha que é formada por uma rede na cidade, sendo que entre os nós da rede existem os vazios, né? E às vezes esses vazios são o que captura, né? Essa condição de dignidade ou de um pouco de conforto, né? Ou de condições de sobrevivência que essas pessoas têm. Esse caminhar na rua ajuda a fazer essa ligação entre os pontos, e cada ponto tem um tipo de diálogo, Então, na verdade, na sua, vamos dizer, loucura, e aqui estamos a qualificar loucura, não como uma categoria médica reconhecida, mas como a imagem que lhe permitiu caminhar, porque são só os loucos de rua que têm essa permissão de caminhar, não é? Se ele fosse uma pessoa que não fosse considerado louco, ele é considerado só um vagabundo. E um vagabundo não pode ficar. Essa é a impressão que eu tenho quando você tem, quer dizer, a população de rua está submetida o tempo todo, continuamente, a projeções de falha, de vagabundagem, de criminalidade. Isso é uma coisa constante. Eu lembro dessa época, nós lembramos, praticamente eu conheço ele desde quando, assim, de muito tempo, mas que a gente começou a conviver mesmo foi dos 12 anos. Ele gostava de sair para a rua para tacar pedra no povo. Tacava uma pedra, vivia com os bolsos cheios de pedra para atacar nos outros. Mas era uma pessoa assim, no mesmo instante que ele estava com os nervos alterados, aí se você soubesse levar ele era igual uma criança, né? Aí ele já se acalmava, ele gostava muito de tomar café, né? Você
falava para ele, olha, eu vou te dar um café. Aí amansava ele gostava de pegar uma vassoura para querer bater na gente. O pessoal, os moleques, até hoje, os meninos às vezes encontram eu na rua e falam, né? Nossa, eu conheci o Bacurau, ele gostava de tacar pedra em nós era criança, hoje nós já somos pai, avós, e ele ainda tá aí, né? Eu falo, pois é, ele gosta muito de tacar pedra. A relação entre o Bacurau e São Caetano do Sul sempre foi ambígua. Por um lado, havia uma permissão coletiva de tratá-lo com certa hostilidade em determinadas situações, como se ele fosse um outro, diferente de nós. Por outro lado, sua condição despertava nas pessoas um tipo de pena, sentimento que talvez tenha mais a ver com elas do que com ele. Ele andava sempre com a gente. Às vezes o Nelsinho dava roupa para ele, né? Que ele ia buscar roupa, calça, camisa. Aí ele falava, ó, esse sapato aqui foi o Nelsinho que me deu. Ele gostava demais do Nelsinho. Nelsinho foi um motorista que trabalhou muito tempo aqui também, companheiro nosso. Ele gostava muito dele. Se falasse mal do Nelsinho, ele ficava brabo mesmo. Ele passava direto aqui, me cumprimentava, entrava, tomava café, às vezes sim, às vezes não, pela cabecinha dele, né? Mas gostava muito dele sim, ele gostava muito de mim. Inclusive, quando não me via, ele perguntava para os outros motos, cadê o Nelsinho? Cadê o Nelsinho? Aí tinha companheiro nosso, falou, o Nelsinho morreu. Ele falou, nada, ele começou até a sentir chorar. Mas era um muito bom menino, gostava muito dele sim. Só tenho a dizer que o tempo que ele viveu comigo, ele andou mais de 10 anos no ônibus comigo, desde a primeira viagem, chegava a terminar a tabela comigo. Gostava muito dele. Ele vinha direto buscar roupa aqui, comida, dinheiro. Ia na feira pagar pastel para ele aqui de quarta-feira. Gostava muito dele sim. O que eu tenho a dizer é isso. Foi muitos anos comigo, dava de tudo para ele. Inclusive ele fez muita amizade na linha, soube andar comigo sim. Era gostava demais dele, sim. Tinha um motorista aqui, o Cachorrão. Lembra o finado Cachorrão, né? Que também gostava muito de brincadeira. Ele tava no ponto final com o Cachorrão. E aí o Cachorrão catou o Bacurau no bar lá e segurou ele e colocou ele sentado em cima da mesa de sinuca. Aí a gente não sabe por que ele começou a chorar, né? Ele chorou, não sei se ele ficou com medo. Aí era brincadeira, o motorista deixou ele embora. Aí isso passou, depois de uns dias, igual o seu Francisco falou, ele morava na Rua Pan. E esse motorista que fez essa brincadeira com ele tinha um parente na Rua Pan. E o que acontece? Ele tinha um fusquinha, esse motorista. Aí o motorista foi visitar esse parente, seu Francisco Cachorrão, com o fusquinha dele. Aí ele parou o fusquinha na rua e entrou dentro da casa do parente dele. Quando ele saiu pra fora da casa do parente, todos os vidros do fusquinha estavam quebrados. Aí ele se desesperou, ele falou, roubaram o meu carro aqui, alguma coisa, tentaram roubar. Olhou, ninguém pegou nada dentro do carro. Quando ele olhou no muro de onde era a casa do Bacurau, o Bacurau tava em cima, olhando pra ele, dando risada, falando, mexe comigo agora. Ele quebrou todos os vidros do fusquinha do Cachorrão, que era o motorista daqui, nossa. Ele tinha rotina, era cedo, ele acordava, vinha sempre bicudo, sempre ranzinza, mas gente boa pra caramba, o senhorzinho coitado. Ele deixou saudade pra gente, que todos os dias ele aparecia. O tio dele, quando ele veio pedir desculpa que ele tinha xingado, aí eu ofendi. Ah, ele xingou a gente, porque ele tinha vez que ele tava bravo, né? Muito irritado. O Bacurau de vez em quando ele era muito bravo, né? Aí um dia xingou a gente, aí o sobrinho dele, né? O sobrinho, é primo.
o trouxe aqui para pedir desculpa, ele veio pedir desculpa pra gente. Mas ele gostava muito da gente e aqui era parada obrigatória para ele. Todos os dias, se ele não viesse a gente já ficava preocupado. Pô, o Bacurau não apareceu hoje, o que será que aconteceu? Às vezes ele não vinha, a gente já procurava saber. Tinha uns clientes também que traziam as latinhas, deixavam para ele aqui, ele vinha recolher aqui. Às vezes a gente escondia o saco, ele deixava um saco de lata e vinha tomar café, eu dava a volta, aí escondia o saco de latinha dele. Rapaz, ele ficava irado. Mas devolvia ele ia embora. A melhor coisa é quando você pedia para ele pegar alguma coisa no Ceará, não. Às vezes eu pedi, Bacurau, pega uns pãezinhos para mim lá. Cadê o meu troco, Bacurau? Não, o troco é meu, não devolveu não, não devolvia não. A população em situação de rua ela é majoritariamente negra. Cerca de 75% da população de rua é negra ou parda. Então, isso é um fato de que falar de população de rua é falar da população negra no Brasil. A outra coisa é em relação às questões relativas à saúde mental. Muitas dessas questões são decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, que, como eu disse antes, essas questões, às vezes, não são as questões que levam as pessoas para a rua. As pessoas vão para a rua porque são drogadas. Às vezes, sim, mas, em muitos casos, as pessoas se tornam dependentes para enfrentar a dureza da vida na rua, né? Normalmente, o que a gente vê, de fato, são muitos sofrimentos que eu acho que nem todos são patologizáveis, né? Nem todos a gente pode considerar como uma doença mental ou como patologia, mas sofrimentos existenciais decorrentes exatamente desse desafio que é a vida nas ruas de todo dia, né? Enfrentar a discriminação, enfrentar a segregação, enfrentar os xingamentos, né? Ser considerado como uma pessoa indesejável. Os indesejáveis da cidade hoje têm outros sujeitos, né? Não são mais os leprosos ou não são mais os retirantes da seca, como a gente teve muito no Nordeste, né? Mas essa categoria das pessoas em situação de rua são os novos indesejáveis da cidade, né? É uma espécie de recalque da escravidão, ou talvez de retorno do recalcado da escravidão, né? Uma sociedade que foi escravista por tantos séculos, e depois a escravidão acaba e ela começa a ser vista gradualmente como um problema civilizacional, né? Quando a gente fala do abolicionismo, se de um lado é incorreto negar a participação de escravos e de indivíduos negros ou de descendência africana na luta pela abolição, de outro lado é preciso reconhecer que havia, sim, né, grupos dirigentes ou uma elite intelectual branca que entendia a escravidão, ou que passou a entender a escravidão, né, isso se dá de maneira mais intensa a partir da década de 1870, que tendeu a ver a escravidão como um problema civilizacional, né? Precisamos acabar com a escravidão, porque a escravidão ela é repleta de vícios, ela multiplica os vícios no interior da sociedade, vícios dos mais variados tipos, ou seja, a escravidão como o reverso da civilização. Ele às vezes apanhava do pessoal, dos homens que vinham com a mulher ou a namorada. Ele sempre foi muito chegado a ficar encostado em mulher, sabe? A passar a mão às vezes, ou admirar. E aí a pessoa, por não saber que ele era, né? Que ele não era uma pessoa normal, que estava fazendo por maldade. Aí pegava e brigava com ele, já chegou a apanhar de pessoas na rua. Ou então ele tomava o refrigerante da pessoa sem pedir. Por exemplo, se o casal estivesse tomando uma coca, ele ia lá e pegava o copo da mulher e tomava a coca, dizia, esse daqui eu vou tomar.
E às vezes, por conta disso, a pessoa, para mostrar que era machão, batia nele. Eu já vi ele apanhando. Já muitas vezes ele já apanhou. Olha, na inocência dele, ele perguntava todo dia. E seu filho, como que ele tá? Porque o meu menino, ele só trabalha de final de semana aqui. Então, todo dia ele perguntava. Ele foi na escola? Ele tá indo na igreja? Que ele toca na igreja, né? A mesma perguntinha dele era todos os dias. É aquela preocupação, sabe? Se ele não perguntasse pra ele, não era normal. E seu esposo veio te trazer hoje? Hoje eu não vi ele, porque ele ficava um pouquinho aqui também, né? Ele me trazia para trabalhar e ficava sentadinho ali, dava um tempinho e ia embora. E sempre conversava com o Bacurau. Então a gente foi pegando uma amizade, né? Um laço de amigo mesmo. Vamos esquecer que fomos escravistas por tanto tempo. Vamos recalcá-los. Há tantas coisas, né, que nós recalcamos na sociedade brasileira, né, mas há o retorno do recalcado, né, que vem sob a forma do racismo, né, que vem sob a forma da extrema-direita, né, que vem... Né. Então, ele é uma fonte de males, né, exatamente por sua associação com a escravidão, né, pela sua associação com um fenômeno que é um fenômeno extremamente arraigado, ainda que recalcado, né? Profundamente arraigado e dolorido na sociedade brasileira. Então, um fenômeno sobre o qual muita gente quer jogar pedra, né? E ele é uma fonte de males também, né? Exatamente por evocar essa loucura que desafia a norma. Né? Não estou falando nada de excepcional, né? Isso é o beabá de todo mundo que trabalha com loucura, né? Que é procurar não estigmatizar a loucura, né? Por exemplo, entender que o que separa um neurótico de um psicótico não é um abismo insuperável. Não, né? Neuróticos e psicóticos somos todos irmãos, digamos assim. Somos todos oriundos das mesmas dificuldades e complicações que os indivíduos têm quando eles se socializam, não é? Então, a loucura, ela não quer dizer, não ver a loucura como o oposto da razão, não é? Mas ver a loucura como um caminho diferente que se tomou, não é? Eu acho que tem uma enorme projeção de medos, né? Eu acho que tem a figura, né, do desconhecido, a figura do agressor, né? A figura que, de algum modo, está num lado tão avesso da vida, né, que ela me mostra um outro lado que eu não gostaria de ver, o pavor, né, o pavor do desconhecido. Ele é o reverso de um papel social. Ele é um destituído, ele não tem posses financeiras, eu não sei qual é a linguagem dele, eu não sei qual é o código dele. Então, a primeira coisa que se faz no estranhamento é criar uma classificação que é um mecanismo de defesa. Na hora que eu classifico, esse é ladrão, esse é bandido, esse é louco, eu crio qualquer categoria dessa, eu me organizo, né, nesse universo desconhecido. Então, a tendência é que as pessoas classifiquem e joguem um estigma. É uma pessoa que fala sobre a cidade, né? E a cidade o acolhe. E o acolhe bem e mal, né? Ou seja, quem são essas pessoas que vivem gozando com a cara dela? São as pessoas que objetificam pessoas vulneráveis, não é? Que estão numa situação de que não identificam que essa é uma situação de vulnerabilidade, que colocam essa ideia de que ele esteve sempre ali. É muito difícil determinar se a rua cria uma doença mental ou se a doença mental veio antes. Mas, nesse caso, eu acho que tinha algum diagnóstico, que também a gente não sabe se é um diagnóstico real
ou se é o fato de que, em certo momento, a psiquiatria também pode fazer certas leituras, dependendo do psiquiatra, né? De achar que determinados comportamentos não são normais. Agora, independente disso, o fato é que, de alguma forma, o deambular pela rua acalmava a cabeça, senão ele não faria. Entre essas categorias de pessoas em situação de rua, tinha uma que a gente chama de a mais radical, que é o trecheiro. Aquela pessoa que vive no trecho, que sai de uma cidade, fica na estrada até chegar em outra cidade. Fica mais ou menos 3 dias na outra cidade, depois vai para outra cidade. É aquelas pessoas que a gente vê no acostamento das estradas. Essas pessoas, elas me impressionavam, que é uma forma radical de deambular. Falecido Bacurau? É uma lenda aqui na Vila Gerte. São Caetano. Não, São Caetano. São Caetano. Ele andava tudo aqui. Ele tinha problema mental, né? Mas era... Ele era meio que... Como é que a gente pode falar? Era espontâneo, né? Tava bom daqui a pouco. Mas era da hora pra caramba. Distúrbios. Tinha hora que eu tinha que tirar ele um pouquinho da padaria. Bem conhecido. Mas puta que pariu. Agora, sobre a vivência dele, não sei, que ele não tinha lá para morar, né? Morava na rua. Se tinha algum parente, me falaram que tinha parente, mas eu nunca vi parente dele aí, não. Agora, se ele morava aqui, né? Ele vivia aqui na rua Boa Vista, né? Aí ia lá no... Ele era meio... Mas ele era legal. Aí você fala no Bacurau, agora eu vim a ideia que eu conheci ele há muitos anos. Eu conheço eles, mas não a fundo, assim. Não sei se são daqui, de São Paulo, se não são. Só sei que mora na Rua Pan. Eu acho que é a irmã dele, eu não lembro direito. Mas os parentes dele moram na Rua Pan, que era onde ele morava também. E fora isso, eu não sei muita coisa. Eu conheço, não detalhadamente, mas eu conheço que acho que uns 3, 4 da família dele. Eu não me lembro muito bem os nomes, né? Mas eles são clientes da gente. E um senhor que está sempre na rua, dando Deus abençoe, Deus lhe proteja, que é o que ele tinha muito receio de ser chamado a atenção por ele. Eu não sei o histórico familiar dele, mas eu acho que nem precisava, mas era a vida dele. O Bacurau caralho, puta que... Isso é patrimônio, tem que colocar como patrimônio histórico. Bacurau, um rosto sem memória. A invenção do Bacurau. Bom, eu sou o Edson. Eu me chamo Nilza da Silva. Sou Paulo Roberto Siqueira.
Eu sou a Denise. Meu nome é Cláudio Heavy Coco, né? Eu sou a Érica. Meu nome é Dayana. Eu, José Correia de Queiroz. Eu me chamo Ilza. Francisco dos Santos. Sou Marcos Rogério Sanches Maio. Eu me chamo Marisa. Eu me chamo Willa Moreira. Meu nome é Valquíria. Sou Edi Gomes Fortes. Meu nome é Roberto Abelardo. Meu nome é José Paulo Matias. Inclusive, quando não me via, ele perguntava para os outros motos, cadê o Nelsinho? Cadê o Nelsinho? Mas ele me chamava de Lúcia, não era Lúcia. Eu usava C cedilha no lugar de C. Lúcia. Esse episódio também contou com a participação do Rogério, do Glauber, do Tonis e do Mauro. Resido aqui, sempre no bairro Nova Gerte. E eu moro num bairro chamado Vila Palmares. Sempre morei em São Caetano do Sul, sempre morei na Vila Gerte. Para ele, o Heavy Coco Cláudio Bezerra, o Ceará era o Toninho. Morador daqui de São Caetano, pedreiro. Resido aqui em São Caetano. E com os comentários de Irlis Alencar Firmo Barreira, socióloga da Universidade Federal do Ceará. São pessoas com dificuldades e com rupturas de natureza social, mas também há uma dimensão de ruptura pessoal. Marco Antônio Silveira, historiador da Universidade Federal de Ouro Preto. Esse contraponto sendo também um contraponto entre barbárie e civilização. Maria Tereza Lisboa Nobre Pereira, psicóloga da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Muitas pessoas têm, de fato, onde se abrigar. E elas vão para a rua como um modo de enfrentar a vida. E Simone Frangella, antropóloga da Universidade de Lisboa. E é isso que eu acho que essa corporalidade traz, de ser uma pessoa que não faz parte do circuito de circulação sedentária que a gente costuma fazer. É uma pessoa que infringe o movimento urbano. No próximo episódio... Aí ele veio para cá, para São Caetano, ele era menino que a avó pegou ele para criar, porque ele perdeu os pais, né? Eles vieram da Vila Matilde para cá, ele era menino dos seus 2 aninhos. E depois nunca mais ele saiu de São Caetano, né? Ele viveu em São Caetano até morrer. Bacurau, Um Rosto Sem Memória é um projeto idealizado por mim, Kenan Bernardes, que também fez as entrevistas. A consultoria de podcast e a montagem são assinadas por Júlio de Paula. A orientação da pesquisa e a edição de textos é do Joaci Pereira Furtado. A produção e edição de áudio é da Adriana Braga. O roteiro é uma criação coletiva. A trilha sonora original foi composta por Felipe Julião. E a produção geral de projeto é da Jussara Mendes e da Oca Teatro. Bacurau, Um Rosto Sem Memória é um projeto realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura da Secretaria de Cultura de São Caetano do Sul. Agosto de 2024.